Olá, vamos começar mais um JazzCast e hoje essa conversa está muito especial porque eu quero que vocês sintam o que é ter uma conversa com uma amiga que eu posso chamar, que é a minha psicóloga. Eu trouxe ela aqui com muito carinho, Júlia Abreu. Ela é uma psicóloga clínica que é assim... Eu chamo ela de amiga porque eu acho que é uma relação que a gente tem, Júlia, de que você tem um lugar muito especial no meu coração, porque a sensação que eu tenho, assim, sabe, que na hora do olho do furacão a gente tem esse colinho, assim, que a gente pode correr, é exatamente essa relação que eu tenho com ela, que é a minha psicóloga. E fico muito feliz dela ter aceito esse convite, muito obrigada, porque a agenda dela é super disputada, né? Vocês que conhecem ela sabem bem o que eu tô falando. E eu acho que para poder dividir com vocês o como é bom a gente ter uma conversa assim em algum momento. Eu vou me colocar aqui no lugar como se eu fosse você que tá aí, de repente eu conseguir fazer as perguntas que possa te ajudar também, como ela me ajuda. Muito obrigada, Júlia, por você estar aqui, dando um pouquinho do seu tempo para poder fazer essa sessão conjunta, né? Eu, vocês, todo mundo junto. Obrigada pelos elogios. Júlia é uma paciente, né, que me procura na hora do furacão e a gente tenta sempre apagar os incêndios. Mas eu acho que a relação terapêutica, ela é muito importante. E a gente é definido de várias formas, né? Às vezes eu sou megera, às vezes eu sou amiga, às vezes o paciente sai de lá querendo agarrar o meu pescoço, e essa relação terapêutica ela é construída ao longo do tempo ou no curto tempo, e assim a gente vai construindo esse trabalho chamado psicologia, né, Júlia? E exatamente a gente está conversando sobre isso, Júlia, antes da gente começar, porque às vezes as pessoas ainda, né, enfim, ainda tem um pouco de preconceito ou acham que tem alguma dificuldade, realmente podem ter, tá tudo bem. Então, em relação, né, algumas barreiras que se encontra para de repente buscar essa ajuda quando a gente está num momento assim de muita dificuldade da vida, né? Que na verdade eu acho que a gente vive conflitos internos todos os dias, né? E se conhecer é a gente amadurecer, é a gente entender como a gente se comporta perante o outro, né? Que às vezes a gente fica querendo mudar o ambiente, a gente fica querendo mudar as pessoas, mas na verdade é a gente que precisa de se conhecer para a gente lidar com todos esses ambientes diferentes. E às vezes assim, o que é esse nosso psicólogo? Tem que ficar indo lá toda semana? Tem que ficar, é o que é muito caro? Ou como é que é isso? É sem fim, a gente entra lá e nunca tem alta. E Júlia vai falar um pouquinho sobre isso, como é que funciona, e eu vou dizer como que funciona pra mim. Eu não sei se é certo ou errado o que eu faço, mas que dá super certo pra mim. A gente, né, se conheceu e eu até ia no início com um pouco mais de frequência, mas hoje como funciona pra mim? Eu percebo no momento que eu tô muito angustiada, ou no momento que eu já entendo que eu vou começar a fazer coisas que eu não gosto, então eu entendo que tá no momento de falar assim, vou lá. E aí quando eu mando mensagem pra ela, Júlia, será que você tem horário pra mim? Ela já sabe, tipo assim, ela tenta me encaixar no dia porque ela já sabe que eu tô assim do desespero, porque eu acabo procurando ir ali. E aí aquela conversa me dá uma super direção, eu já me acalmo, já organizo minhas ideias e falo assim, tá tudo bem, vamos lá. E aí é assim a nossa relação. Então isso funciona pra mim. Então como que é isso, Júlia? De repente, como que uma pessoa espera quando ela precisa de procurar um psicólogo? Tem alguma fórmula? Só funciona de um jeito? Ou é correto ser feito de alguma forma? Como é que isso acontece? Assim, a linha que eu trabalho, né, que é a TCC, que é uma linha mais moderna da psicologia, que a gente chama aí, vem a TCC e depois vem a terceira onda, é uma linha que te permite a trabalhar com terapia breve, com terapias, às vezes com uma consulta. A experiência faz a gente conseguir fazer coisas hoje que provavelmente no começo da minha carreira eu não conseguiria fazer em uma consulta só. Então, eu normalmente não faço isso, né, com alguns pacientes onde eu já tenho essa relação terapêutica e já entendo um pouco o esquema mental dele, mas funciona.
Então, assim, há uma possibilidade de fazer isso, mas a gente trabalha de uma forma com muita indicação de médicos, então a gente trabalha com diagnósticos e aí a gente vai montando aqueles protocolos. Eu tenho pacientes que não têm diagnósticos e estão dentro de um processo terapêutico. E eu tenho pacientes que vêm ali no olho do furacão. Então, assim, e eu gosto de trabalhar dessa forma. Eu acho que eu me encontrei trabalhando assim porque aí eu consigo fazer várias coisas dentro da psicologia. Eu não trabalho engessado, só com uma forma terapêutica, né? Eu consigo colocar várias coisas ali e aí meu dia fica mais dinâmico. E até você falando isso, né? Como que você pode até no dia a dia, né? Acabar experimentando, né? Na verdade, algumas coisas, isso funciona assim, isso... Então, pra gente que tá chegando até você, a gente tem uma outra visão, mas você, de todo o seu dia a dia que você vive, você vai encaixando e vai aprendendo exatamente com as suas histórias, né, que vão chegando ali pra você. Eu me lembro quando eu atendia e eu tinha pacientes aqui, esse paciente ia embora, né, de canto, ele, não, vamos fazer online. Eu falei, não, você arruma um psicólogo lá pra você. Não funciona. E veio a pandemia e como a gente teve que desconstruir essa ideia, né? Hoje a gente tem a oportunidade de atender gente de tudo quanto é lugar. E isso entrou numa forma muito emergencial nesse momento e isso foi se tornando natural. Então, assim, como eu, há poucos anos atrás, dizia que aquilo eu não fazia, que ele tinha, né? E hoje eu faço isso de uma forma natural. Hoje eu atendo um paciente online... Já atendi na praia, já atendi no carro, já atendi... Minha filha estava fazendo aula de patins na UENF, eu precisei fazer um atendimento, fui para dentro do carro e atendi. Quer dizer, como que as coisas a gente vai se adaptando ao que a sociedade vai pedindo. E essa forma agora, o que veio depois da pandemia, isso abriu um leque muito grande para a gente. Puxando um pouco isso, Júlia, eu acho que é uma realidade que muitas pessoas estão vivendo hoje em função exatamente desse mundo assim muito globalizado, de muita correria, assim. A gente fica tendo que fazer muitas coisas. O mundo exige da gente muita rapidez. O mundo exige da gente que a gente seja que tenha sucesso, que a gente caminhe, que a gente vá. E eu também posso estar errada no sentido disso tudo que eu estou falando para você também, que possa ser o mundo que eu estou e que talvez não seja o mundo que é o que você tá. Mas enfim, eu acho que depois da pandemia, esse mundo mostrou essa face para muitas pessoas. Dessa cobrança, de ter que estar em vários lugares, né, por causa dessa oferta. Como que você acha que você conversa com muitas pessoas, isso na sua vida também, como que você acha que a gente pode, de repente, tentar encontrar um equilíbrio que possa funcionar, de repente, por uma maneira global? Eu sei que equilíbrio para mim é um, para você é outro, talvez para quem está assistindo a gente, né, que está sentada nessa conversa aqui com a gente, seja outro. Mas o que você acha que, de uma forma global, a gente pode entender assim, aonde está esse equilíbrio? Como que eu vou encontrar isso? Eu ouço isso diariamente, né? As pessoas vão até a gente em busca desse equilíbrio. Eu tomo muito cuidado com essa palavra, porque eu não vejo nada equilibrado que não se movimente. Então, se você imaginar, né, eu não sei o nome daquela fita, onde as pessoas estão ali tentando se equilibrar, elas estão em movimento e a todo momento tentando não cair, né? Então, eu tomo muito cuidado com essa palavra. Na minha opinião, e aí a minha opinião como uma pessoa que estuda a mente, o equilíbrio está quando eu aprendo a lidar com meus conflitos. Não é a ausência deles. E os conflitos, eles vão se aumentando porque a gente quer desenvolver vários papéis. Então, quando a gente aprende que esses conflitos, eles vão existir e que em determinado momento você vai ter que colocar energia neles e às vezes mais um e mais o outro, e você vai aprendendo a lidar com isso, talvez seja o tão sonhado equilíbrio, mas que a gente entenda que a angústia e os conflitos, eles vão persistir, porque eu costumo dizer que um problema se resolve com outro problema. A gente está muito atrás das soluções, né? E aí quando a gente não entende que é o problema, a gente quando vê ele, a gente parece que ele é um leão, e às vezes ele é um gatinho. Então, eu acho que a gente precisa aceitar os conflitos. Eu escuto o equilíbrio é esse, aceitar os conflitos. Eu escuto uma frase sempre, né, de uma pessoa que, inclusive, eu fiz um curso, que é o Thales, e ele fala que ele aprendeu a ficar confortável no desconforto.
E eu acho que é meio que isso, né? De repente, quando a gente entende, eu acho que talvez esse equilíbrio, ou a gente conseguir lidar um pouco melhor com os problemas, é quando a gente consegue realmente entender que todos os dias a gente vai ter, mas a gente precisa de aprender aonde a gente vai conseguir ficar confortável ali naquele desconforto, né? Então, porque senão a gente desespera, que senão a gente fica tão desconfortável que aquilo vai dominando a gente. Eu acho que tentar ficar confortável no desconforto é uma coisa que a gente precisa de treinar, né? O que você acha? Você é muito do treino, né? Isso, eu acabei de falar isso, eu falei assim, gente, mas isso funciona pra mim, né? E talvez se ele tivesse da nossa consulta, ela ia seguir essa linha, porque ela sabe que isso funciona pra mim. Eu ia questionar pra ela, o que é treino, né, Júlia? Mas eu vou... Mas assim, o treino é sempre pra você chegar a algum lugar, e a vida... a gente vai entender que a gente não chega a lugar nenhum. E é trazer a vida pro agora. A gente está muito atrás dessa perfeição, dessa performance. Isso é muito angustiante. Essa busca, e ela vem porque o capitalismo faz a gente buscar, ele movimenta a gente para isso. Ela chega a cansar, no sentido de que nunca chega. Então, o que a gente tem que pensar? Qual é o caminho, né? Primeiro você programa, você chega e se satisfaz com aquilo. Eu acho que a satisfação, ela tá se perdendo um pouco, né? O que é satisfação também? Satisfação é quando você não está cheio nem vazio. É quando você come uma comida e diz, estou satisfeita, né? Cabe um pouco mais, mas também não está com aquela fome. Então as pessoas perderam a sensação da satisfação. Ou ela está muito cheia ou ela está muito vazia. Aí você vive esses dois extremos. Então eu acho que a gente tem que buscar um pouco mais a satisfação. Tá satisfeito? Busca mais, tá satisfeito. Mas não vai só buscando através do vazio, porque aí o espaço para ocupar é muito grande. E isso que você falou, eu acho que faz muito sentido, porque quando você começou falando, aí eu falei assim, porque às vezes as pessoas também estão em busca de coisas muito toda hora. Aí eu fiquei pensando assim, mas gente, mas é pra pessoa ficar parada? Mas aí vai parar? Mas não, é exatamente isso, de satisfeito. Porque assim, não é que você vai ter que sempre se mimar durante o caminho, não é que o caminho vai ser maravilhoso, confortável, porque se for um caminho também maravilhoso, tá todo mundo sentado no sofá vendo televisão, né? Porque às vezes qualquer tipo de esforço para chegar em qualquer lugar, porque eu concordo plenamente que o chegar é só o chegar, mas o caminho que tem que ser o gostoso, né? Mas é lógico que ser gostoso não é ficar sentado na frente da televisão comendo pipoca o tempo todo, porque é o que você falou do satisfeito, que não precisa de ficar com fome, nem precisa de comer além, né? Então, ou seja, esse caminho para ele ser de uma pessoa madura, adulta, ele vai entender que em alguns momentos no caminho você vai ter que fazer algumas coisinhas que talvez você não goste, mas que você entenda que tá tudo bem, que faz parte do caminho, que é bom, que isso está construindo, mas que não seja um desespero, né? Eu concordo quando você fala, mas se a pessoa estiver sentada no sofá comendo pipoca e tá bom pra ele, e ele estiver satisfeito, não estiver vazio nem cheio, o que eu posso dizer, né? Talvez isso não seja bom pra mim, mas se tiver bom pra ele, tá ótimo, né? A questão é que a gente hoje entende que o movimento ele é necessário, né? Nós somos seres motrizes, então a gente tem que estar em movimento. Então quando a gente vê alguém sentado no sofá comendo pipoca, é uma analogia que a gente está fazendo, isso nos assusta, porque a gente está muito em movimento. Então quando a gente vê algo parado, você fala assim, como aí? Às vezes eu estou ali na praia, no Rio, né? Quarta-feira à tarde eu vejo aquela praia lotada, eu acho aquilo estranho. Aí logo eu venho aqui e falo assim, não, mas essa pessoa ela pode ter trabalhado de noite, ela pode estar de folga. Gente, eu é também automático. Quer dizer, o que eu tenho que a pessoa tá quarta-feira na praia à tarde? Não foi eu que queria estar lá, né? Mas a nossa mente... A gente fica querendo sempre fazer... Mas por que essa pessoa não tá fazendo isso? Ela é julgadora. Por que... Correndo, às vezes eu vejo alguém correndo meio-dia, ou aí depois eu falo assim, gente, a pessoa que tá correndo meio-dia não quer dizer que ela acordou agora, quer dizer que às vezes ela enfim, o dia dela, às vezes ela trabalhou a noite inteira. E tá ali. ainda, ou seja, ela ainda é muito melhor do que eu que tá tendo esforço de fazer aquilo. Porque a nossa mente, ela é julgadora. Então, o que a gente tem que trazer? Eu ia falar a parte técnica. A gente tem que trazer o contraponto desse pensamento para eu entender que não é aquilo que me ensinaram que necessariamente está certo. Né? Hoje a minha briga constante é porque eu trabalho muito e fui ensinada isso.
E hoje eu brigo para não trabalhar muito. E é uma guerra, assim, incessante, porque eu tive um exemplo de muito trabalho. Então, hoje, o meu maior dilema é trabalhar menos. E quando você não trabalha, você se culpa. É estranho, você... porque eu falo assim, mas... Eu devia. Por que eu tô fazendo aqui agora? Estranho, né? E no fundo, eu que tinha que estar na praia quarta-feira à tarde. Então, assim, não necessariamente o que nos ensina é o melhor para mim. Agora, entender o que é melhor para mim é um grande dilema da gente. Porque eu tenho influência social, eu tenho influência financeira, eu tenho influência do que me ensinaram que é sucesso. Então, assim, e aí a vida adulta exige do que é bom para mim. Porque o adolescente, nós ensinamos o que é bom para ele. E ele aprende com outro adolescente o que é bom para ele. Então, quando a gente entra nessa fase adulta, eu tenho que entender o que é bom para mim. E aí a gente vai na tentativa e erro, né? Tentativa e erro. E esse é para mim, o nosso grande dilema. Porque a tal da satisfação, ela vai vir quando eu entender o que é bom para mim. Né? Mas a gente Mas isso tem que ter muito amadurecimento, né, gente? Tem, porque a gente tem o que a gente chama do espelhamento. A gente se espelha, né? E aí a gente também... E isso tudo vai nos influenciando. Mas eu adoro essa confusão. Porque sem ela também, né? Penso logo existo, né? Então, isso faz parte da nossa construção enquanto sujeito. E a gente tem que gostar dessa confusão. A gente tem que gostar da nossa confusão psíquica. Porque a coisa mais importante da gente é o pensamento. Só que quando eu já estou indo para a filosofia, não tem jeito. Quando a gente pensa sobre o que a gente pensa, é o que nos difere. Porque a gente acha que a gente usa o nosso pensamento automático e aí eu vou fazer. Não, qual foi o meu pensamento automático na praia? Pensei automático. O que essas pessoas estão fazendo na praia quarta-feira à tarde? Aí eu penso sobre o que eu penso. Aí eu vou lá e contraponho aquilo que eu pensei. E aí que vem o efeito da terapia, aí que vem o efeito dos livros. Isso que você está falando traz muito exatamente... eu faço exatamente como você. E eu acho que até pra gente chegar nesse nível, a gente tem que se conhecer, porque senão a gente só julga o outro. A gente não volta pra nossa casinha. Porque senão a gente só julga porque aquela pessoa tá na praia quarta-feira e acabou ali. E aí, quando você dá um passo a mais, você volta pra você. E aí começa a perguntar, por que eu estou me incomodando? Ou, gente, começo a entender que isso é bom pra ele, pra mim não é. E aí... E vai que possa ser bom pra mim. Isso, a gente começa a pensar, por que eu não tô fazendo também? Isso aí. Nossa, muito legal isso dele tirar um dia pra ele, de repente, né? Às vezes ele falou assim, vou parar tudo quarta-feira porque hoje é o meu dia. Por que não eu não ter um dia pra mim? Então é isso, né? Porque às vezes as pessoas param no julgar do outro, porque é natural que a gente olhe pro outro, né, Júlia? Porque é natural, a gente olha pro outro, mas às vezes o ruim é quando a gente para no outro e não traz de novo pra gente. É isso aí. É o pensamento automático e o que eu penso sobre isso. Né? Tem um livro que é Pensar de Novo, né? E ele afirma, esqueci o nome do autor, o nome do livro é Pensar de Novo. Ele diz o seguinte, como é bom eu pensar diferente sobre aquilo que eu pensava. E antigamente você dizia assim, né? A minha palavra, a minha tá dita, é como se você tivesse que nascer e morrer daquele jeito. E aí aquela pessoa tá diferente, né? Com seus 40, 45 anos, diferente de 30, fala assim, mas fulano perdeu a personalidade. Não, ele está muito mais no movimento da personalidade dele, porque ele está conseguindo se fazer diferente, porque aí ele está achando que é bom para ele. Em um determinado momento, com os 30, ele estava achando que era bom do que ensinaram, ou do que ele... E aí aos 50, e isso é viver a viagem da vida. A gente vai entrando em várias portas. Como já dizia Raul Seixas, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante, né? E tudo isso a gente aprende na filosofia, né? A psicologia vem da filosofia, então eu gosto muito da filosofia por isso. Porque é pensar sobre isso. E hoje a gente perdeu isso. Se a gente pensar assim, qual a profissão dele? Pensador. Como é que essa pessoa é pensador? Antigamente, os grandes nomes que a gente traz hoje eram pensadores. E hoje essas pessoas são nossas referências. As pessoas vão criando coisas em cima disso. Então, hoje a gente não valoriza isso. A gente não valoriza isso. Agora, faz o quê? Fica só parado pensando? E isso é só isso? Mas psicólogo só fala, só conversa. E é sobre isso que a sociedade foi construída. E a gente está perdendo de valorizar isso. Então, o pensamento é algo que está sendo valorizado.
tá pensando em quê? Né? A pessoa tá parada, a pessoa tá pensando em quê? Eu falei, gente, tô pensando. Uma coisa mais... Quando a gente perde isso, a gente se perde. Então, e a gente usa muita referência. A gente né? E é engraçado porque a gente usa muito referência desses grandes pensadores para mover a nossa vida. Mas a gente não pensa sobre o que a gente pensa. Não, e a gente também não quer hoje encontrar com pessoas pensadoras. A gente só quer pegar referência de antigamente. Porque se a gente realmente denominar, talvez a gente não vai dar tanto valor. Eu posso estar me arriscando, mas eu acho que isso é uma invenção da sociedade. A sociedade ela está encolhendo nisso. Eu acho. Né? Eu acho que a gente precisa valorizar o pensamento, precisa valorizar as pessoas que querem trazer a filosofia, que querem... Porque a gente se constrói nisso, né? Tudo fica, mas o pensamento... Porque a forma que eu penso vai passar para você. E eu posso morrer e aquilo vai ficar. O que fica é isso. E é isso de você falar que a gente está evoluindo. É uma coisa que eu penso assim, gente, eu tenho 40 anos, eu fico pensando assim, gente... A sensação que eu tenho, toda vez que eu falo assim, meu Deus, no meu tempo era tão melhor. Eu acho que, meu Deus, eu tô ficando velha. Porque eu acho que tem coisas que eu penso assim. Eu acho que quando você... Gente, o tempo de trás, sempre eu acho que tem coisas que eram melhores. Guimarães Rosa diz que toda saudade é uma espécie de velhice. E não é. Aí eu falo assim, gente, tudo bem, é maravilhoso ter esse celular. Mas, gente, quando a pessoa não tinha esse celular, também era bom, não era? Tem que discar naquele númerozinho, né? E falando sobre celular, vem pegando isso, eu acho que hoje isso é uma coisa que é muito presente na nossa vida. E isso, assim, antes a gente tinha referências da televisão e que a gente achava que era muito distante, aquelas atrizes globais, internacionais, tarará. A gente achava que aquilo era distante, a gente nem precisava se comparar, né? Porque eu falei assim, não, mas isso é só para aquela pessoa que tá lá. Mas agora as redes sociais começaram a mostrar pessoas reais pra gente, ali o tempo todo, com a rotina da vida delas, né, mostrando aquilo ali de uma forma rotineira, e aquilo começa a incomodar a gente assim, mas essa pessoa é igual a mim. Por que ela consegue e eu não consigo? Por que ela é assim e eu não sou? Por que ela faz isso? Por que a família dela é linda e a minha não é? Como que isso tem mexido com as pessoas e como que a gente pode tentar desenvolver um pouco de maturidade para entender que isso existe e que a gente pode olhar até que ponto a gente pode, o que é benéfico se comparar, o que não é, como a gente lidar com isso, né? Eu acho que vale até um podcast para isso, né? Só falar sobre isso. Só falar sobre isso. Eu leio sobre isso, eu procuro saber sobre isso, e quanto mais eu busco referências, né, de artigos, eu vejo que a gente pouco sabe. Por quê? Porque isso muda o tempo todo. Então a televisão é televisão. Né? Ela se mudou depois que veio a televisão digital, que abriu outros canais. Mas a internet, ela é mutante o tempo inteiro. Então, quando você sabe uma coisa sobre... Vou falar o Orkut, que acabou o Orkut, muda. Então, esse saber, ele é um movimento impactante muito grande. Eu concordo com o que você falou, mas discordo no assunto de que o ator da televisão, ele também era real. Todos nós somos reais. Então, essas pessoas que hoje estão na internet e o ator, né, na minha época era Lima Duarte, ele também é real. Acontece é que ele era muito mais mágico, porque eu via ele de vez em quando, eu conseguia vê-lo, né, através de um autógrafo. E essa daqui, ela não é tão mágica, ela parece mais real, mas ela não é. Ela parece mais palpável, mas ela também não é. Porque ela só me conta o que ela quer, né? Ela só me conta o lado que ela quer, o outro lado dela ela não me conta. Então, na verdade, todas essas pessoas são reais, só que o acesso dessa aqui está na minha mão. E isso confunde as pessoas, porque parece que ela te conta tudo, mas ela só conta o que é bom para ela, né? E aí tem métricas, tem tudo ali. E aí a gente se confunde, porque eu quero ser igual a ela, porque eu me acho igual a ela. Eu sou igual a ela, mas só eu não sou só igual a ela no lado bom. Eu também tenho o meu lado ruim, que eu sei, mas eu não sei o dela. Então a gente se compara a alguém sempre pelo lado bom. Mas se ela me contar o lado ruim, eu vou ver que aí nós somos muito mais parecidos do que eu acho. Porque eu me acho igual a ela, por quê? Porque ela tem uma imagem igual a mim. Nós somos iguais, nós temos olhos, né? Mas aí ela vai contar com glamour aquilo que ela quer que eu saiba. Mas o que ela quer que eu não saiba? Ela conta? Não, ninguém conta. Não conta nem para o psicólogo, muitas vezes. Nem para si nem mesmo, para o padre, né? Então, isso que eu acho que é a grande confusão.
é a todo momento eu pensar sobre isso, de que aquilo ali é real, editado. A internet é um lugar editado. E as pessoas esquecem da edição, como é uma novela, como é um filme. E tentar, de repente, né, eu pelo menos do jeito que eu olho, né, então, ou seja, às vezes eu vejo uma família, ou eu vejo alguém se relacionando com um filho, e aí a gente acha que, assim, meu Deus, aí vem aquela culpa, assim, né, ai meu Deus, mas eu não faço isso com meu filho. Mas aí a gente fala assim, mas por que não, então, de repente, usar aquilo, se aquilo, de repente, fez sentido pra você, então pega aquilo. Não quer dizer que aquela pessoa seja, essa pessoa é maravilhosa, uma mãe maravilhosa, uma profissional maravilhosa. Então, o que você gostou daquela vida que, de repente, você pode usar na sua? Então, assim, se você achou legal, se aquilo mexeu com você, de repente, ver alguém jogando com o filho, então faz isso hoje à noite com o seu. Então, se de repente você puder usar aquilo para poder agregar na sua vida de uma forma positiva, eu acho ótimo. E eu busco isso, essas referências, de repente. O que na vida dessa pessoa, de repente, eu acho que faz sentido para mim, que eu posso tentar utilizar, que isso vai fazer diferença para mim. Porque as pessoas às vezes olham e se geram depressão, se culpam, mas não usam de uma forma positiva. Ai, mas eu não consigo, né? Meu Deus, a família dela é perfeita, a minha é horrível. Sabe? Olham com outro olhar, né? Júlia, eu tenho uma opinião assim, eu acho que a internet é um caminho sem volta. E acho que a gente vai ter que aprender a lidar com isso. É o que a gente chama, né, da culpa da internet. O que é a culpa da internet? É aquela pessoa que você não convidou, mas ela entra naquele momento e parece que ela está falando com você. E aquilo vai te gerar um sentimento. E por que eu olho? Porque eu posso não olhar, porque já está automático. Tá igual ligar a luz. A gente para de fazer nada, a gente tá mexendo, nem tá olhando, tá percebendo. Você nem sabe que você tá fazendo aquilo. Então, assim, a gente vai ter que aprender a lidar com isso. Então, assim, por mais que a gente encontre situações, vai chegar um momento que aquilo não vai te atingir, né? Mas eu acho que a gente precisa olhar para o que a gente tem. A internet mostra muito o que falta, porque ela vende coisas. Então, ela tá te mostrando o tempo todo a falta para você consumir aquilo, seja de alguma forma. A gente tá esquecendo muito de olhar para o que a gente tem. Né? Então, eu gosto muito de exemplo, né? Então eu vou comprar uma calça, então eu vou ver o que eu tenho para ver o que eu compro. Se eu não olhar o que eu tenho, eu vou lá e compro o que eu já tenho. Então a internet, ela vem muito disso. Então assim, ele joga, o pai joga com o filho. Ai, cara, eu não jogo com meu filho. Tá, mas o que eu faço? Alguma coisa você faz, que ele provavelmente não faz. Porque ele só tá contando o que ele faz. Então eu acho que quando a gente se pega nisso, eu preciso olhar o que eu faço. Porque a gente só olha o que o outro faz. Então, e aprender a lidar com essa angústia. Não tem jeito. A internet é um lugar de entretenimento, de conhecimento e angustiante. Não tem jeito. É isso. E perceber o quanto tempo você dá para aquilo. Eu acho que isso é uma discussão que a gente precisa... Eu me pego muito, se eu trabalho com celular, eu trabalho com internet, mas às vezes eu me pego e penso, meu Deus, eu tô aqui há 20 minutos. E é assim, né? Fazendo o quê? Né? Nada. E o dia da gente passa. Então, se a gente não tomar cuidado, né? Então é um grande escapatório, de repente, pra gente perder muito tempo ali. Né? Porque é muito viciante, porque é um conteúdo sem fim. Então, aquilo te influencia emocionalmente. Não tem jeito. Aliás, tudo nos influencia emocionalmente. O sol, a chuva, tudo nos influencia emocionalmente. Estar com você, existe, tudo nos influencia. A emoção, ela faz parte da vida. Então, a internet vai te influenciar. Então, você não tá muito legal hoje? Tá meio down? Aquilo ali, sabe? A pessoa tá muito triste, não veja filme que vai te deixar triste. Ou senão você vai ver alguém super feliz, vivendo uma vida maravilhosa. Aí você, tô super chateado porque foi feriado. E não viajei. Todo mundo viajou. Aí tá todo mundo Exatamente. Lá, Exatamente. Né? Tá todo mundo viajando. Mas porque a gente não presta atenção. A nossa atenção, ele já tá automático. Ele é a luz que a gente acende todo dia. Então, assim, às vezes, né, você fala assim pro seu filho, não usa o celular. Eu faço isso em casa. Aí quando eu vou ver, tô lá com o celular Aí eu falo assim, Júlia, né? Mas já é automático. A gente comete isso. Eu erro pra caramba. Então, aquilo ali hoje é algo que a gente precisa pensar sobre aquilo. Hoje o maior castigo pro seu filho é botar ele pra ver televisão. É verdade, né? O meu castigo é não ver televisão. É verdade. Hoje, quando eu vou à noite para as crianças, olha só, nada de iPad, lá o quê? Vamos botar um desenho. Aí eles falam assim pra mim, é o quê? Cartoon?
É cartoon. Hoje é cartoon. E qual era o seu castigo? Não vê. Não vê televisão. Mas sabe o que eu acho? Eu percebo também, assim, é um castigo. Por quê? Porque exatamente isso de tudo novo. Ali, quando eles veem aquele conteúdo, é tudo novo o tempo todo. Os desenhos. Aí eu pego e falo assim, esse é novo. Porque às vezes a gente tá assistindo. Eu falo assim, não, esse a gente já viu umas 5 vezes. Antigamente eles adoravam ver o desenho, o mesmo desenho. Sempre repetiu 5 vezes. Sempre. Não é que agora eles estão para trás os desenhos, não. Sempre foi assim. Quantas vezes a gente, da nossa infância, a gente viu o mesmo desenho várias vezes, mas a gente não achava ruim. Porque não tinha outra coisa. Mas agora a internet oferece tanta coisa nova, eles acham um saco. A gente só podia ver desenho na hora da Xuxa, naquele horário. E do outro dia. Né? Hoje você vê 24 horas. Não, outra coisa muito ruim é pra gente mandar o filho brincar, né? Tipo, agora você sai daí que você vai brincar. O que a gente está fazendo? Pensando de novo sobre aquilo que a gente pensava. Não tem como a gente querer educar nossos filhos com as nossas referências. Porque a gente, verdade. E esse é o nosso conflito. Porque a gente também não sabe se isso vai dar certo, né? Só vou saber se vai dar certo lá com 20 e tantos anos. E é tão difícil também a gente tirar a nossa referência do que, por exemplo, eu sei o que na minha infância foi bom pra mim. E aí eu pelo menos eu sou assim, né? Eu tento falar assim, gente, isso era tão bom pra mim, deixa eu tentar oferecer isso pro meu filho. Mas às vezes é o nosso maior erro. Porque o que é bom pra gente não é bom pra ele. E é tão difícil a gente entender que de repente, mas gente, a gente fica também assim, mas eu achei que tava agradando. Mas a gente precisa de dar espaço ao outro, né? O que é muito difícil, né? Pelo menos pra mim, dar espaço ao outro pra ele entender o que é bom pra ele. E a gente fala assim, você quer oferecer um momento bom pro seu filho? Então deixa ele decidir o que é bom. Agora a gente vai fazer um momento que é determinado, de um exercício físico. Então agora é um exercício físico. Mas quando a gente fala assim, o que é bom pra ele, é o que é bom pra ele. Não é a nossa referência do que era bom quando a gente era criança, né? É essa plasticidade que a gente tem que fazer, de como fazer. Porque nós somos uma geração que vem da tecnologia e sem tecnologia. Né? Eles já são uma geração da tecnologia. Eles não sabem não ter tecnologia. E a gente tem esse cérebro ainda das duas formas. E esse é o nosso dilema. A gente é essa geração. A gente vem disso. Então a gente teve que desenvolver a linguagem tecnológica. É o que a gente se desenvolve. Eu, para mexer no computador, é uma guerra. Eu não tenho essa linguagem tecnológica desenvolvida. Os que estão vindo aí, a geração Z, a linguagem tecnológica deles, ela já vem, é natural, é uma linguagem. Como a nossa aqui de fala. Então, isso é um dilema pra gente. Porque parece que é um sofrimento ver aquela criança no celular o tempo todo. Pra ele é um sofrimento me ver na máquina de escrever, tentando, né, bater lá. Então, isso hoje... E aí é o tal do equilíbrio. Aí acho equilíbrio nisso daí, né? E aí, esses dias eu tava lendo um livro e eu super entendi, exatamente trazendo um pouco para o meu universo de gestão, assim, de montar times, de trabalhar com pessoas. Hoje a gente convive com 5 gerações diferentes. E o que eu fazia há 5 anos atrás, quando eu era gestora, já não funciona mais. Porque as pessoas que trabalham comigo, elas já pensam diferente. Então, até o meu posicionamento para eu gerir o meu time já é completamente diferente. Eu tenho pessoas dentro do meu time que são de uma geração, que gostam de ser comandadas de um jeito, que a gente consiga conversar de um jeito, ou que passe um tipo de... como que trabalha a direção de um jeito, outros completamente diferentes. Então, como um gestor, um líder, você também tem que começar a entender que não existe um jeito de você passar um comando ou uma informação, uma estratégia para seguir, porque para determinar é totalmente personalizado. Você fala das gerações X, Y... Isso, totalmente. Porque a geração X, ela gosta ela entende que ela precisa de que alguém diga como fazer as coisas. Sim. Ela quer que você dê uma direção. Pronto. Já a geração Y, se você der uma direção, acabou a função para ela, tá? Você tem que falar, ela quer liberdade. Ela não quer que você diga como fazer. Ela só quer que você fale assim, olha, eu preciso disso. Mas você não diga para ela como que ela vai fazer aquilo não, porque ela detesta. Né? Então, pelo menos eu convivo ainda com essas duas, porque a geração Z ainda, eu acho que ainda não está muito no mercado de trabalho, assim, eu não tenho mais... Mas vem a final. Vem a finalzinha, Mas ainda tem a Baby Boom.
Exatamente. Que é de onde a gente vem. Isso. A Baby Boom, então, ou seja... Foi o desbravador, quem construiu então, tudo. Ou seja, a gente tem aquele líder, aquele CEO, que é aquele... Assim, imagina, um gestor que tem 70 anos, Baby Boom, que convive com pessoas... Imagina esse líder de 70 anos tendo que liderar pessoas... Gente, é uma confusão de geração. É pensar diferente sobre aquilo que a gente pensava. É onde, né, a gente começou e como isso é necessário para a nossa longevidade. Porque se nós não fizermos isso, a gente entra de fato numa doença psíquica. Porque se a gente não fizer isso, e aí esse exemplo que você deu, e de fato é isso, hoje a inteligência emocional, que se fala muito, vem dessa flexibilidade. Eu preciso flexibilizar. Não dá para ser rígido. O Baby Boom era rígido, era aquilo e acabou. Né? A X ela é um pouco, o Y já começou a flexibilizar. O Bauman fala, né, quando você, do amor líquido, do medo líquido, dessa liquidez, dessa fluidez. Eu preciso ser isso. Isso não quer dizer que eu não tenha personalidade, mas eu estou se adaptando. Tô me adaptando. Porque senão você não tem ninguém que vá trabalhar junto com você, porque toda essa galera jovem que está vindo, eles não trabalham mais pelo dinheiro. Eles trabalham mais por coisas que fazem eles felizes. Então não adianta você, o Baby Boom, chegar e falar assim, olha só, eu vou te pagar tanto, hein? Mas você vai ter que fazer ali e vai falar assim, fica com o seu dinheiro, querido, tchau. Não é isso mais que move essa geração. Não é. Então ou as pessoas, os líderes, se adaptam a esse Baby Boom, geração X, ou eles não vão mais conseguir liderar times, né? Então é muito importante essa adaptação. Sei que seu tempo é muito corrido. Muito obrigada. Eu tenho certeza que vocês amaram como eu amei essa conversa. Tomara que tenha ajudado muito a vocês a se conhecerem um pouquinho mais, repensar um pouquinho, né? Porque a gente tem que trazer, às vezes, alguns conflitos pra gente, de repente, se reorganizar. E eu não sei se você pode, de repente, lembra de alguma coisa que, de repente, você possa dizer pra alguém, uma frase, ou um livro, ou uma mensagem assim, sabe? Que nessa pegada do início, que a gente pensou assim, tem tanta gente às vezes que não pode de repente estar sentado com você, mas eu sei que você sempre gosta de deixar a gente saindo fazendo uma reflexão. Ela adora fazer isso, ela dá uma final e fala assim, então tchau. Ela fala assim, mas como assim? Você não vai me responder? Mas se você pudesse deixar a gente de repente com isso, eu sei que é difícil porque é uma maneira mais global. Eu gosto muito de filosofia, né? Tem uma frase de Platão, que é uma frase que eu levo para minha vida, que ele diz que vencer a si próprio é a maior das vitórias. E eu acho que a sociedade hoje ela está muito nessa competição e, né, eu até vi ontem na internet rolando, é importante não é competir, o importante é vencer. Eu falei assim, não tem como eu ligar para ele e falar assim, vencer a si mesmo, né? É bom completar. Às vezes eu fico dá vontade de assim, meu filho, fala só mais um cadinho, né? Mas são todas eu acho que a gente precisa vencer a nós mesmos e essa forma de pensar. Pensem diferente, se julguem menos, porque essa frase dele diz muito, né? Porque eu preciso vencer os meus próprios pensamentos, porque quanto mais a gente julga, mais claustrofóbico fica. Porque quando eu julgo o outro, eu digo que aquilo eu não posso fazer. Então, quando eu julgo que alguém está na praia quarta-feira, eu não vou para a praia quarta-feira, porque eu estou julgando aqui. Então, quando eu julgo que alguém para de trabalhar 2 horas da tarde, eu começo... Então, cuidado com esse julgamento que a gente faz natural. E isso nos aprisiona. Então, vencer a si próprio é a maior das vitórias, que a gente consiga vencer a nós mesmos, porque o resto já está pronto. É verdade. Olha, uma bela reflexão, hein? Muito obrigada, Júlia, pelo seu tempo, principalmente. E eu sei que você, assim, você gosta da sua rede social, mas você quer deixar aqui, eu não sei se é aberta, se é fechada, ou se você tá com algum projeto, alguma coisa que você queira falar. Eu sou muito sem internet, né? As pessoas meu Instagram é fechado. Eu vou entrar, vou tentar entrar, é uma dificuldade para mim isso. Estou com um projeto, já está aí, né? Um Instituto de Orientação Vocacional, é um objetivo meu, acho que o campus precisa disso, merece isso. Eu estou trazendo pessoas capacitadas, com formação para isso. Eu acho que quando a gente na vida adulta se encontra profissionalmente, e não no sentido profissão de acadêmica, né? Mas de fazer algo que possa fazer diferença na vida das pessoas. Eu acredito muito nesse projeto
E vou tentar. Vai Se eu não for pra internet, eu boto alguém pra ir. Ó, gente, então valoriza muito esse podcast porque ela é escassa, entendeu? Então ela não tá aí pra todo mundo, sinto muito, entendeu? O horário dela é difícil, você não encontra ela nas redes sociais, então esse papo vale milhões. Assistam de novo, porque você tá vendo, né? É uma figura escassa. Beijo e até o próximo.